Euronews, bom dia! Salve, salve, galera! Antes de começar o vídeo, né? Eu só vou deixar aquele recadinho normal e corriqueiro, né? Quem não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho de notificação, deixa aquela curtida show de bola nesse vídeo. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, da situação que em vídeos atrás eu já tinha comentado do lateral esquerdo Ayrton Lucas, né? Surge uma notícia agora no Yahoo Sport que o lateral esquerdo, o Fluminense preocupado, né, com o assédio no seu lateral esquerdo, Ayrton Lucas, o Fluminense estipulou o preço para negociar o atleta e praticamente rechaçou vendê-lo ele no futebol no cenário nacional, ou seja, para seus rivais. Muitos falaram que o Corinthians também tinha interesse no atleta. A gente acha um pouco improvável, porque o Corinthians tem uma situação financeira muito complicada, a não ser que consiga ganhar a Copa do Brasil, jogo em que vai disputar a segunda partida lá na Arena Corinthians, em São Paulo, contra o Cruzeiro, na final. E aí sim, se conseguir ganhar a Copa do Brasil, vai ter talvez um certo valor em mãos para negociar com algum jogador ou algum jogador de melhor qualidade, né? A gente sabe sim do interesse do Clube de Regatas do Flamengo, né? O Flamengo, e como eu noticiei há alguns vídeos atrás, como eu falei, quem não é inscrito no canal, se inscreva, vocês vão ter acesso a esse vídeo, né? Quem acompanha a gente sabe do que eu estou falando, que o Flamengo já monitorava alguns jogadores independentemente da situação política, né? E o Ayrton Lucas é um deles, e o Fluminense, já sabendo, né, estipulou um preço de 7 milhões de dólares pelo atleta, né? Em torno aí de 30,5 milhões de reais. É um valor que nenhum lateral esquerdo foi negociado, né, no futebol brasileiro por esse valor no cenário nacional, né, interno, no futebol interno, ou seja, é um valor muito alto. E lembrando que o Fluminense só tem 50% do atleta, né? Tem 20% dos ABC e os outros 30%, né, é uma composição de atleta, jogador, de atleta, empresário do jogador, advogado, enfim, aquela famosa fatia, né? O Fluminense tem somente 50% do atleta, sabe que é um jogador que foi e é um dos destaques da equipe na competição, inclusive quase fez um gol no domingo numa boa defesa do César, e eles sabendo desse possível burburinho, né, dessa procura pelo atleta, por agentes, querendo saber como está a situação, o Fluminense já estipulou o valor de 7 milhões de dólares. Lembrando que no meio do ano, antes da lesão, o valor estipulado era de 4 milhões. Ou seja, a notícia acabou de chegar, né, pelo veículo Yahoo Sport, né, o Ayrton Lucas, então, o Fluminense não querendo negociar ele com rivais do futebol nacional, né? A preferência é a Europa, e muitos dizem que chegando em janeiro o Porto vai tentar fazer uma nova investida no jogador, uma vez que quando eles iriam receber uma proposta, o Ayrton Lucas se lesionou, né? Muito parecido também, não pela situação e pela lesão, qual foi a lesão que aconteceu, mas o Pedro também fatalmente iria receber uma proposta no meio do ano e teve essa lesão confirmada, inclusive sendo cortado da seleção e comprometendo a atuação dele na equipe das Laranjeiras até o fim da competição, né? Outro assunto muito falado, talvez uma ótima notícia pra gente, é que o goleiro Alex Muralha pode ser vendido, né? E aí sim, não é cedido, né? Vendido realmente. Ele não participar e não ter mais espaço no Flamengo, ele pode ser negociado em definitivo com o futebol japonês. Alex Muralha, que está emprestado, né, até o fim do ano, teria que retornar ao clube, né, porém, seguindo informações que vêm da imprensa japonesa, Alex Muralha pode ser contratado / vendido e, graças a Deus, em definitivo, ficar no Japão. Então, é uma notícia. Eu acho que a torcida do Flamengo não vai ficar com nem um pouquinho de saudade do Alex Muralha. E outra notícia, né, que é a principal, inclusive a chamada do vídeo, é que realmente parece, segundo a fonte do Jornal Extra, né, o Real Madrid está disposto, sim, a tentar atravessar a negociação do Flamengo com Lucas Paquetá com o Flamengo / Milan, né?
Paquetá, que tem um acordo verbal com a equipe italiana, né? O Flamengo também tem um acordo verbal, muito bem encaminhado, isso já dito pelo presidente Eduardo Bandeira de Mello, pelo vice-presidente e que também concorre à presidência no próximo triênio, Ricardo Lomba. Inclusive tem uma live aqui com a sonora do Ricardo Lomba falando sobre a negociação do Lucas Paquetá. Então, para quem não viu, eu deixo aqui essa dica. Vai lá dar uma olhadinha nos vídeos do canal, que vocês vão dar uma olhada na live em que tem a sonora do Ricardo Lomba falando da negociação. Mas parece que, primeiramente, o Marcelo, né, deu a ideia ali que poderia, talvez, o Real Madrid jogar futuramente com ele, com o Vinícius Júnior e com o Lucas Paquetá, que seria uma boa, né, de talvez o Paquetá defender o Real, e parece que a ideia foi comprada pelo clube merengue, né? O Real Madrid é um clube muito forte na Europa, hoje, sem dúvida nenhuma, é de um gigante, se não for o maior, ao lado do Barcelona. O Milan também é muito grande, é gigante, mas vive num ostracismo absurdo nos últimos 10 anos. Essa última década do Milan realmente deixou o clube de Milão bem abaixo no cenário internacional, principalmente em quesito de Champions, né? Eu acho que o último bom time foi na era do Kaká. Inclusive o Paquetá é considerado lá como o novo Kaká, né? O salvador da pátria. A gente torce um pouco o nariz. Eu sinceramente não acredito, embora o Paquetá seja um bom jogador. E realmente o interesse do Real seria melhor para o Lucas Paquetá por dois motivos. Um, porque a adaptação lá já existe alguns brasileiros no elenco, como o próprio seu parceiro Vinícius Júnior, o Marcelo, né? E também, né, em relação à língua também seria mais fácil ele se adaptar. E, além disso, o Real Madrid é uma equipe que você tem pressão, é gigante, mas é uma equipe que iria chegar lá com tranquilidade para poder render seu futebol. No Milan ele está chegando como salvador da pátria. Então, bem provável que o Real Madrid, caso realmente consiga, né, atravessar essa negociação, para a carreira do Paquetá seria mais interessante. Mas aí a gente tem que analisar, tem que ver o que foi conversado, o que foi acertado entre Milan, né, o Leonardo, que é dirigente do clube italiano, o Eduardo Bandeira de Mello, o Ricardo Lomba, enfim. É mais ou menos isso, tá, galera? E em relação, só para finalizar, né, a rodada de ontem, né, os principais adversários do Flamengo já jogaram, nós só temos um jogo hoje, que é Ceará e Botafogo, não interfere muito na caminhada do Flamengo, porém interfere um pouquinho, tá? Caso o Ceará, por exemplo, tropece hoje, quando eu digo tropeçar, vamos torcer por um empate, né? O Botafogo ganhar também não é muito legal, não. Se, por exemplo, o Ceará empatar com o Botafogo, ele joga pressionado contra o Palmeiras. Palmeiras que é o principal adversário do Flamengo, junto com o Internacional. E eu tô falando isso por quê? Porque o Flamengo joga domingo contra o Paraná, né? E o Palmeiras joga contra o Ceará. Então, vamos ficar um pouco atento hoje no jogo do Ceará e Botafogo, né? Caso a gente tenha algum tipo de erro de arbitragem, né? Algum gol mal anulado ou mal assinalado, a gente tem que estar bem de olho, né? E torcer para o Ceará também fazer um bom jogo contra o Palmeiras, mas principalmente a gente fazer a nossa parte. Ganhar o Paraná, né? Cortar a diferença para um ponto e ver o que vai acontecer, né? Agora, sem dúvida nenhuma, mesmo jogando em São Paulo, o Ceará vem uma reabilitação boa. A gente torce para que ele faça um joguinho, pelo menos ali, dificulte o Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras tem dois elencos, né? O time titular, o time reserva, eles gostam de falar alternativo, também de qualidade, né? Mas não custa nada, lembrando que eles têm um jogo também no meio da semana, após esse jogo contra o Ceará, contra o Boca Juniors, pela Libertadores da América. Então, é mais ou menos isso, né? Em relação ao Internacional, ele conseguiu uma vitória de virada sobre a equipe do São Paulo por 3-1, se manteve na segunda colocação. O Flamengo, que dormiu na vice-liderança, voltou à terceira colocação, abriu um pouco a vantagem em relação a Grêmio e São Paulo. O Grêmio continuou nos 51, o São Paulo nos 52, o Flamengo chegou a 55 e parece que teremos aí a briga entre essas três equipes, né? O Internacional, se eu não me engano, tem um jogo fora de casa, né? Acho que é contra o Sport de Recife, não, contra a equipe do Vitória. Eu vou depois dar uma olhadinha, mas é um jogo fora de casa, não é um jogo fácil, né? Porém, como eu falei, independentemente de qualquer coisa, o Flamengo tem que fazer a parte dele. Ganhar o jogo, né? Fazer os 3 pontos. E se tudo der certo, se o Palmeiras pelo menos não conseguir ganhar o Ceará, a gente pode estar jogando a liderança
no outro fim de semana, num confronto direto contra a equipe paulista no Maracanã, num sábado. Tá ok, galera? Então é isso, é só um mix. Muralha pode ser vendido, negociado em definitivo. Ayrton Lucas, o Fluminense, aumentou e estipulou em 7 milhões de dólares, 50% do seu passe, né, dificultando a negociação interna, né, para o futebol nacional, sul-americano, né, quer queiram, e também a negociação do Lucas Paquetá com o Milan pode estar ameaçada porque o Real Madrid vem com muita força e tem interesse no atleta rubro-negro. Tá ok, galera? Então, antes de me despedir, não se esqueça de compartilhar com os seus amigos esse vídeo, né, em grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, né? Vamos espalhar, vamos ajudar cada vez mais o canal a crescer, né? Não se esqueça de se inscrever caso você não é inscrito, né? Se você é inscrito, meu muito obrigado pela atenção e audiência, e acionem o sininho de notificação para quando tiver lives e vídeos como esse, vocês forem notificados via e-mail pelo YouTube. Tá ok, galera? Um forte abraço, família Rubro News, tamo junto, fiquem com Deus. Saudações, galera!